a revelação do nosso bendito Senhor em Gênesis capítulo 15. Hoje é o primeiro domingo do mês, domingo no qual nós expomos o livro de Gênesis. Hoje pela manhã nós expusemos todo o capítulo 14 e agora, se o Senhor nos der graça, nós exporemos todo o capítulo 15. É um capítulo longo, irmãos, mas um capítulo de significativa importância na história da redenção, da narrativa do anúncio do Evangelho no Antigo Testamento. Ouça com fé e atentamente a leitura da palavra de Deus, que diz: Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedestes descendência, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não serás esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, o Refaim, o Amorreu, o Cananeu, o Gisgazeu e os Jebuseu. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, é a tua palavra e é o teu povo. Fala-nos, Senhor. Ensina-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando um rapaz se afeiçoa de uma moça e pretende se casar com ela, ele faz coisas que mostram para a moça esse intento. De forma que o planejamento é feito tudo com base nesse intento. Eu quero me casar com você. Entretanto, irmãos, apesar de qualquer coisa, esse ainda é um relacionamento instável. Ele pode ser rompido a qualquer momento. Mas quando se chega à celebração do casamento, se sobe de um diante do outro, é firmado um pacto. E esse pacto, ele é indissolúvel, exceto em situações excepcionalistas. Tal pacto não pode ser desfeito. Agora, numa situação dessa, irmãos, não é mais uma palavra de um homem, não é mais simplesmente um sentimento mútuo. É tudo isso sim, mas há um pacto formalmente firmado diante de testemunhas e diante do Senhor. Dessa forma, não é mais um sentimento que sustenta o relacionamento, mas é um pacto firmado que dá base a esse relacionamento, de forma que não pode ser rompido por qualquer coisa. O que nós veremos hoje, irmãos, é exatamente
Um pacto sendo firmado de uma maneira muito clara, para deixar mais claro ainda todas as intenções e promessas que Deus já havia feito a Abrão. E o que está sendo colocado aqui para nós, irmãos, e nós vamos voltar a isso novamente em Gênesis capítulo 17, é que a cada momento em que Deus se revela a Abrão e repete a promessa, mais uma nova verdade é acrescentada, algo é esclarecido, e isso tem um propósito, irmãos. Isso nos ensina muitas coisas acerca do nosso relacionamento com Cristo. Nós vimos hoje pela manhã, queridos, Gênesis capítulo 14, que Abrão envolveu-se numa guerra para libertar Ló, o seu sobrinho. E nós aprendemos com isso que Abrão é um tipo que aponta para o nosso supremo general, que envolveu-se numa guerra por nossa causa, por nossa tolice, e nos libertou do inimigo, do império das trevas, e que ele está trabalhando em nós. Agora, irmãos, depois destas coisas, inclusive é assim que começa o texto, versículo 1, depois destes acontecimentos, o Senhor se revela novamente a Abrão, reafirmando as promessas, mas muito mais do que promessas, ele firma um pacto com ele. De forma, irmãos, que nós vamos caminhar dessa forma hoje nesse texto. Nós iremos do versículo 1 ao versículo 7, vendo o diálogo entre Deus e Abrão sobre a promessa, e do versículo 8 ao versículo 21, a efetivação do pacto entre Deus e Abrão. Vejamos novamente, irmãos, o versículo 1 a 17, por favor. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Irmãos, o texto começa relatando um diálogo entre Deus e Abrão. E antes de nós entrarmos no conteúdo do diálogo, nós precisamos perceber aqui duas coisas interessantes. A primeira, queridos, é que novamente chega a ser um refrão em Gênesis. Novamente, quem vai até o homem é Deus. Não é o homem que vai até Deus, mas é Deus quem vai até o homem. Irmãos, desde o início de Gênesis nós temos visto isso. Adão pecou e o que Adão fez? Ele fugiu de Deus. Deus foi até Adão restaurar-lhe e dizer o que é que ele iria fazer para tirá-lo daquela situação. Novamente, não foi Enoque que foi até Deus, mas Deus que tomou Enoque para si. Não foi Noé que foi até Deus, mas Deus que foi até Noé e fez um pacto com ele. Não foi Abrão que foi até Deus para sair de Ur dos Caldeus, mas foi Deus que foi até Abrão tirar Ur dos Caldeus. E novamente, essa mesma imagem, irmãos, é repetida para nós. Deus faz isso, irmãos, não é porque ele precisa de Abrão. Não é porque ele precisa do homem, não é porque Deus está carente e necessitando de alguém para se relacionar com ele. Não esqueçamos, irmãos, Deus é triuno, 3 pessoas cujo afeto, cujo amor, cujo relacionamento é perfeito, não precisa de mais nada. Mas por que Deus vai até o homem, especificamente até Abrão aqui, irmãos? Porque Deus está envolvido na obra da redenção de um povo e por meio disso ele revela o seu plano. Ou seja, irmãos, tais iniciativas de Deus, de indo até os homens na Escritura Sagrada, é uma revelação do seu plano redentivo, mas também uma manifestação de graça. A nós, queridos, que o plano de Deus da redenção já foi totalmente revelado, ele vem manifestando graça. Eu e você, irmãos, estávamos nem aí para Deus. E se você não tem a Cristo, você pode até falar que crê em Cristo, que crê em Deus na verdade. Mas se você não crê em Deus por meio de Cristo, no Cristo que é revelado na Escritura Sagrada, você continua nem aí para Deus. Deixa eu usar uma linguagem mais clara. Você continua como inimigo de Deus. Porque é isso que Paulo fala. Mas Deus veio até nós, irmãos, como ele veio até Abrão. Por isso, queridos, qualquer teologia que diga que o homem escolhe a Deus, ou que o homem tem capacidade de ir até Deus, ela deve ser taxada, indubitavelmente, como falsa e mentirosa. Toda a revelação nos mostra a incapacidade, e não apenas incapacidade, mas a oposição do homem a Deus no estado natural sem Cristo. A tal ponto, irmãos, que o apóstolo Paulo deixa claro isso citando um salmo em Romanos capítulo 3, de que não há nenhum justo sequer, nenhum que faça o bem,
ninguém que busque a Deus. Claro como o sol ao meio-dia em Natal. Não há ninguém que busque a Deus. Mas o que nós vemos aqui também, irmãos, é que Deus usou dessas coisas para se revelar. E nós temos que saber como aplicá-las a nós. Sabe por quê, queridos? Porque novamente o Senhor vai repetir a promessa que Deus deu a Abraão. E a promessa era externamente de um descendente, mas estava para além de um descendente. Então, se nós estamos vendo isso aqui acontecendo, nós precisamos ter um cuidado. Eu não posso chegar para vocês como ministro do Evangelho e pregando a palavra, me levantar e dizer: eis que o Senhor está te dizendo, você que é estéril, você casal que não tem um filho, o Senhor está te prometendo um filho hoje. Não é isso que o texto está nos ensinando. O texto está apontando para algo muito maior. É para os significados espirituais dessa promessa. Por meio desse descendente que Deus está prometendo a Abraão, nós teremos algo maior. E aí sim, nessa promessa nós confiamos. Nesse ponto nós colocamos a nossa fé e não em algo externo que a Escritura não permite que nós façamos. E ainda, irmãos, antes de entrarmos no diálogo, veja mais uma coisa interessante. Veio a palavra do Senhor, veja o versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. E novamente, irmãos, é importante deixar claro isso aqui. A visão, as visões eram os meios pelos quais Deus se revelava aos homens. E é a primeira vez que isso aparece na Escritura Sagrada. É por isso que Abraão, ainda em Gênesis, é chamado lá em Gênesis capítulo 20, versículo 7, de profeta. Porque Isaías capítulo 38, versículo 4, Daniel capítulo 2, versículo 9, são exemplos que mostram essa mesma estrutura. Veio a palavra do Senhor a Isaías em uma visão. Era o meio pelo qual Deus se revela. O que é que Deus está fazendo aqui então, irmãos? Deus está dando a conhecer, primeiramente, a Abraão e depois a mim e a você, os seus segredos. Isso é tão fundamental, irmãos, que o salmista, ele se vira para o Senhor cantando no seu salmo, dizendo: a que povo Deus deu a conhecer os seus segredos? A qual povo Deus se revelou, senão ao seu povo, o povo do pacto? Isso aqui, querido, é para dar alegria ao meu e ao seu coração. Deus não nos chamou para ficarmos prescrutando os seus decretos, mas nós temos aqui a revelação de Deus, o caminho da vida, o caminho da salvação, o Evangelho de Jesus Cristo. E então, irmãos, nós chegamos diretamente no conteúdo dessa conversa. Veja o versículo 1, a parte B, por favor. O Senhor disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Irmãos, essa é a fala do Senhor para Abraão, é assim que ele inicia o diálogo com Abraão. Não temas. Qual é o contexto de tudo isso aqui, irmãos? Veja, nós temos o contexto de uma guerra recém-acabada. Possivelmente, há uma possibilidade aqui, o texto não deixa claro, mas há uma possibilidade de Abraão temer uma represália. Veja, ele, um pequeno rei de um clã, um pequeno líder de um clã, levantou-se contra um exército poderosíssimo. O receio de uma represália era muito grande. Mas sem dúvida, irmãos, embora essa seja uma possibilidade, sem dúvida, o simples fato de Abraão estar ficando cada vez mais velho e não ter um filho, gera temor no seu coração. Gera temor no teu coração. Até porque esse é o conteúdo do diálogo entre Deus e Abraão. Deus te queixando a Abraão que ele ainda não tinha um filho. E sabe o que é que Deus fala para ele, irmãos? Não temas. Não temas. Irmãos, Deus vem até nós, vem até Abraão, irmãos, iniciando essa fala com não temas, para nos mostrar que suas promessas no Evangelho as suas promessas no Evangelho devem nos tirar todo temor. Todo o temor. Ele responde, irmãos, diretamente aqui a Abraão, o medo de não ter descendentes. Deus vem então tirar-lhes o medo de que ele não cumpra as suas promessas. Irmão, se tem uma coisa que você deve ter certeza nessa vida, é que Deus cumprirá as promessas que ele fez em Cristo para você. Essas histórias, irmãos, é exatamente para nos dar essa convicção. É para nós olharmos e vermos, Deus fez. Ele fez. A nossa salvação, irmãos, hoje pode parecer demorar.
Cristo ainda não voltou. Você pode ficar no estado terminal, prestes a morrer, e o medo toma conta da nossa alma nessa hora, irmãos. Basta você conversar com qualquer pessoa que está nessa situação. É nessas horas que vem a palavra de Deus ao nosso coração. Não temas. Se você morrer em mim, em Cristo, você estará comigo. Pode parecer demorar, mas está no tempo certo. Se você anda angustiado na sua alma, se seus pecados têm te derrubado quando você quer ficar de pé diante do Senhor para agradá-lo, se vem dúvidas na sua cabeça contra a filiação e tudo isso te causa medo, vá às promessas de Deus em Cristo e ouça dele, não temas. Vá a Romanos 8 e ouça ele dizendo, não temas, porque quem te separará do meu amor? Não temas, crente. Simplesmente confie no teu Senhor e no teu Salvador. A base, irmãos, a base dessa nossa segurança para não temermos é o que Deus diz em relação a nós, para o seu povo. Ele não simplesmente disse, deixe frescura e pare de temer. Eu não falei que vou fazer. Ele não chega dessa forma, irmãos. Se você ver o diálogo, nós vamos ver isso. Abraão está o tempo todo insistindo. Deus falou tal coisa. Irmãos, veja o que Deus está falando para Abraão. Abraão, não temas, eu vou ser o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Mas, Senhor, eu ainda não tenho filho. Ele termina de falar e o texto fala. E Abraão acrescenta, Senhor, um servo meu vai ser descendente. Mas Deus está como um pai falando com Abraão, consolando o seu coração. Ele não simplesmente diz, deixa de frescura. Ele diz, Abraão, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. E o teu galardão será sobremodo grande. Irmãos, Deus está dizendo para Abraão que ele protege-o. Eu te protejo e eu prometi que você será guardado. Eu prometi que o teu galardão vai ser grande. Isso é suficiente. Você saber que eu sou o teu escudo é suficiente para você silenciar todos os teus temores. Se tem algum temor, irmãos, que assola o seu coração, se tem algum temor que te paralisa, o que você precisa não é de remédio. O que você precisa não é de nenhuma outra coisa. O que você precisa é ouvir essas palavras de Deus e colocar a sua confiança nele. Ele é o teu escudo. E se os homens matarem o teu corpo, ninguém pode tirar a tua alma dele. O homem destrói o corpo, mas ele pode lançar a alma no inferno. E ele está dizendo, você me pertence, no último dia eu te ressuscitarei. Irmãos, para que nós podemos temer? Qual é o motivo do nosso temor, irmãos? Ao chamar-se a si mesmo, queridos, como um galardão, ele está mostrando para Abraão que ele deveria viver satisfeito com Deus, em Deus. Abraão ter tido uma vitória no exército, ter ganhado muitos bens por causa disso e negado esses bens, Deus está falando, isso não chega nem perto de você me ter como um galardão. Isso não chega nem perto. Mas Abraão, irmãos, ainda reluta. Veja o que ele fala no versículo 2 e 3. Respondeu-lhe Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Aí, irmãos, é como se o texto tivesse um pequeno silêncio entre o diálogo de Deus e Abraão e é dito, disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência e o meu servo nascido na minha casa será meu herdeiro. Irmãos, mesmo com as promessas de Deus claríssimas, nós ainda somos tentados, como Abraão está sendo tentado aqui, a olharmos com os olhos da carne. E ele contra-argumenta com os olhos carnais. E se você perceber, irmãos, Abraão está enfatizando, ele fala a mesma coisa duas vezes. Senhor, o Senhor me prometeu um descendente. Eu não tenho nenhum descendente, o tempo está passando, Senhor. Eu estou ficando com a carne amortecida, é a linguagem que ele usa no capítulo anterior. Eu estou ficando velho. Um descendente meu, ou melhor, um filho de um servo meu é que vai ser o herdeiro da minha terra. É como se ele dissesse ao Senhor, Senhor, tu me disseste que eu teria um descendente, mas até agora o tempo se passou e o único descendente que tenho
não é um filho vindo de mim, mas um parente longe. Sabe o que o Senhor faz, irmãos? Novamente, como um pai paciente, ele ensina a Abrão. Ele não só ensina, ele desenha para Abrão entender. Então o Senhor, irmãos, responde a ele no versículo 4 e 5. Assim, respondeu logo o Senhor, dizendo: não serás esse o teu descendente, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhes disse: assim será a tua posteridade. Irmãos, o Senhor se volta para Abrão como quem dissesse: Abrão, você não entendeu ainda. Eu vou falar 2 vezes. Não será esse o teu descendente, e será um descendente que vai vir de ti. Irmãos, Abrão deveria ver isso não como Deus querendo fazer a vontade de um homem, segundo o costume da época. Segundo o costume da época, ter filhos era prova de virilidade. Era a garantia de uma reivindicação das coisas do futuro, de um terreno, de uma posse, de uma glória de um nome. Essa era a mentalidade da época com relação a ter filhos. Deus não está querendo satisfazer os desejos carnais de um homem. Deus está falando: Abraão, sabe por que eu estou dizendo isso para você? É para lhe ensinar uma coisa. E é por meio de você que eu vou fazer com que isso venha ao mundo. O meu evangelho. Confie nas minhas promessas. Confie em mim. Não importa o que os teus olhos carnais estão vendo. Apenas confie em mim e caminhe pela fé. Abrão deveria ver que Deus, por meio dele, estava executando o seu plano para abençoar não apenas Abrão, mas todas as famílias da terra. Querido, se você já viu o céu no interior, e eu apelo logo para o interior, porque aqui na capital é difícil de ver isso. Se você já foi para o interior e levantou a cabeça, você já viu como maravilhoso é o céu. Se você tentar contar, você vai ter aquela sensação terrível de que você não vai conseguir contar as estrelas. Hoje nós sabemos que a olho nu é possível contar-se, em média, 8.500 estrelas. Mas, sem sabermos dessa informação, a gente olha para o céu, é quase que a sensação de é impossível contar essas estrelas. E Deus faz exatamente, irmãos, como um pai que pega para um filho e desenha. Abraão, você não está entendendo? Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Levanta a tua cabeça. Olha para o céu. Tu consegues contar as estrelas? Não. Pois bem, assim será a tua descendência. Apenas espera. Apenas confia. Porque o meu plano não é simplesmente te satisfazer, mas é trazer um redentor para a humanidade. A descendência de Abraão, irmãos, é comparada exatamente às estrelas do céu. E o Senhor já havia feito um paralelo similar, lá em Gênesis capítulo 3, lembra? A tua descendência será como o pó da terra. Irmão, se tem uma coisa que tem na terra, é pó. E é exatamente por meio dessas coisas que nós vemos a bondade de Deus, irmãos. Deus está trazendo para Abraão 2 coisas. 2 coisas naturais. Para onde Abraão olhasse, ele viria pó. Quando levantasse a cabeça à noite, ele viria estrelas. Para ele estar sempre, sempre, sempre sendo lembrado das promessas do Senhor. E aqui, irmãos, mostra-se a nossa fraqueza e mostra-se mais um ensinamento do Senhor. Vez após vez, o Senhor vem como um pai nos lembrando das suas promessas. Querido, você conhece o seu coração, como eu conheço o meu coração. Você sabe como que nós somos inconstantes. Um dia, nós estamos firmes na promessa do Senhor. No outro dia, nós somos mais incrédulos que o maior de todos os ateus. E o tempo todo duvidando da boa mão do Senhor. E eu não estou falando, irmão, simplesmente das coisas naturais, embora também essas. Nós nos angustiamos por causa do nosso sustento. Mas o Senhor nos deu uma promessa, que Ele não permitiria que os seus filhos passassem necessidade. Nós nos angustiamos por tantas coisas, quando nós temos a promessa de que nós temos o Deus de Israel como o nosso Deus. O que é que mais nós precisamos? O Senhor é o nosso pastor. Do que é que nós teremos falta? Nada. Porque se temos a Ele, nós não precisamos de mais nada essencialmente, irmãos. O Senhor é bondoso e paciente conosco. Nós precisamos constantemente sermos lembrados dessas promessas, irmãos. Pois o nosso coração é como a nossa casa. Sabe como é que é a nossa casa? Se a gente deixar ir empurrando com a barriga, a casa vira uma bagunça.
Esse é o nosso coração. Se nós nos distanciarmos de sermos lembrados das promessas de Deus, como Deus está fazendo com Abraão aqui, rapidamente o nosso coração vira uma bagunça e se esquece das promessas do Senhor. E sabe onde, irmãos, que o Senhor nos lembra das suas promessas? Aqui. Não nesse lugar, simplesmente, mas nessa ocasião, no culto público, quando nós adoramos ao Senhor. Nós somos lembrados por suas promessas, irmãos. Como um pai desenha para o filho, assim Deus traz exatamente esse recurso para que Abraão nunca esqueça, olhando para o pó da terra, olhando para as estrelas, Deus me prometeu isso. E assim também, irmãos, é exatamente com isso aqui que está diante de nós. Todos os meses, assim como as estrelas são para Abraão e a areia da terra é para ele nesse sentido, da promessa de Deus, assim também é a ceia do Senhor. Todas as vezes que os nossos olhos veem esses elementos e a nossa boca come esses elementos, nós somos lembrados da promessa que Ele nos fez em Cristo. Em Cristo. Depois de mais uma manifestação, irmãos, do Senhor, dando essa promessa para Abraão, o texto nos relata então a resposta de Abraão. Veja, por favor, o versículo 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Queridos, é a primeira vez, depois de 3 vezes que o Senhor repete essa promessa, que o texto nos diz isso explicitamente. Nós vimos já em Gênesis capítulo 12 que implicitamente o texto nos mostrou que Abraão creu no Senhor. O simples fato de ter se levantado da casa dos seus pais e saído de Ur dos Caldeus mostra a sua fé. Mas agora o texto nos diz explicitamente, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. A fé, irmãos, como nós vimos em Hebreus 11:1, é confiar no testemunho de Deus. Não no que pode ser provado. Não no que pode ser provado, mas no fato de Deus ter declarado: ter um filho na velhice era impossível. Não era apenas ele que estava velho, mas era ele e a sua esposa. E ele tinha que confiar no Senhor. E esse versículo aqui, irmãos, é um dos versículos mais citados pelo apóstolo Paulo. Abra, por favor, vamos lá para Romanos, capítulo 4. Versículo 1 a 3. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como dívida. E Paulo cita novamente esse texto de Gênesis que nós acabamos de ler, em Gálatas 3, 6 a 9, e o autor de Hebreus faz alusão a isso também em Hebreus 11, de 11 a 12. Irmãos, todos esses textos Paulo usa em qual sentido? Para nos ensinar acerca da justificação pela fé. Da justificação pela fé. O Senhor está nos ensinando, irmãos, que o que ele prometia a Abraão dizia respeito a Cristo e ao Evangelho. De forma que, ao Abraão crer nessa promessa, ele estava sendo justificado pela fé. Ou seja, irmãos, assim como nós somos justificados pela fé ao confiarmos em Cristo, Abraão está sendo justificado porque ele está confiando na promessa de Deus. E aqui vem um ponto que os teólogos discutem. Ele não simplesmente creu no que Deus falou de maneira genérica, mas sobre quem Deus falou. Ele está prometendo o quê? Um descendente, por meio do qual ele abençoará todas as nações. E aí, irmãos, Abraão coloca a sua fé nesse que o Senhor está anunciando e está prometendo. É por isso que logo em seguida o texto diz, e ele foi justificado. E ele foi justificado. É por isso também, irmãos, que a justificação pela fé não é uma realidade apenas do Novo Testamento, mas vem desde a queda. Todo aquele que coloca a sua fé em Cristo é declarado, ele é justificado. Recebe a justiça do próprio Cristo. Você tem dúvida sobre a sua justificação? Você não precisa esperar um anjo lhe trazer uma revelação de que você é justificado. Olhe para o que o texto está dizendo. Ele creu no descendente, na promessa que o Senhor fez, e ele foi justificado.
Se você colocou a sua confiança em Cristo e apenas em Cristo, despreza toda a sua justiça própria e não procura com suas boas obras se fazer aceitável a Deus, sabe o que a Escritura diz de você? Você está justificado. Mas se você não crê em Cristo, se você procura com suas próprias obras se fazer aceitável a Deus, você não despreza a sua justiça, mas você pela sua justiça quer se fazer aceitável ao Senhor, então tem uma outra convicção: você não foi justificado pela fé. Porque o apóstolo Paulo fala: aquele que trabalha não recebe uma graça, recebe um salário. Aquele que faz uma obra por algo recebe um salário. Mas se a justificação é pela fé, pela confiança na promessa de Deus, que mérito nós temos? Nenhum. Isso fica tão claro, irmãos, que Abraão colocou a fé no descendente que Deus estava prometendo, que veja o que é que o próprio descendente, quando ele veio, disse acerca de Abraão. Abra, por favor, João capítulo 8, versículo 56. João capítulo 8, versículo 56. Cristo discutindo com os judeus e dizendo que eles eram filhos do diabo, aí eles logo se incham no céu e falam: nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Abraão. Abraão é o nosso pai. Então ele fala: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras de Abraão. Por que Cristo está falando isso? O que foi que Abraão fez em relação a Cristo? É tanto que os judeus falam assim: você está falando de Abraão, mas tu não tem nem 50 anos. Como é que tu diz que conhece que Abraão fez alguma coisa em relação a você? É quando no final da narrativa ele disse: antes de Abraão existir, eu sou. Mas por que ele está falando isso, irmãos? Veja o versículo 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. E alegrou-se sobremaneira nesse dia. Como foi que Abraão viu, irmãos, o dia de Cristo? Pela fé. Ele confiou na promessa de Deus acerca desse descendente. Irmão, você não viu a Jesus. Eu não vi a Jesus. Nós não tocamos. A única coisa que nós temos é o testemunho de Deus dizendo que Ele é o Salvador dos pecadores. E que se nós crermos, no dia da sua visitação, nós seremos salvos. Ponto. Sabe o que é que se pode dizer de você? Sabe o que é que Deus pode dizer de você se você confia nesse testemunho? Que você viu o dia de Cristo e o dia da sua segunda vinda. Com que olhos? Os carnais? Não. Com os olhos da fé. Com os olhos da fé. Essa concepção, irmão, tem que permear o nosso coração e nos inundar de alegria. Não é vivermos a vida com os olhos carnais, olhando como os homens olham, mas é viver a vida olhando para o dia de Cristo. E então, irmãos, o Senhor conclui essa promessa. Volte, por favor, comigo para Gênesis, no versículo 7. Dando algo a Abraão que ele faz quando ele quer dar força a uma coisa que ele fala. Ele diz: disse-lhe mais. É interessante, irmãos, porque Abraão já insistiu tanto. O Senhor, depois de desenhar para Abraão, aí o texto diz: ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Aí o Senhor vai e novamente dá mais uma certeza para Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a terra por herança. Irmãos, todas as vezes que o Senhor faz isso na Escritura Sagrada, associando algo que Ele fez a algo que Ele está prometendo, é para dar mais força à promessa. E vez após vez nesse capítulo, irmãos, o Senhor está dando força à sua promessa. Cada ação do Senhor é para dar força na sua promessa até chegar no ponto máximo desse capítulo. Ele está dizendo: Abraão, eu tirei você de Ur dos Caldeus. Você viu o que foi que eu fiz? Eu tirei você e eu vou fazer o que eu estou prometendo. Se eu te tirei, é porque eu vou fazer. Se eu tive poder para tirar você, é porque eu tenho um poder de cumprir a promessa que eu estou anunciando. Apenas confie. Então, irmãos, Abraão faz uma pergunta que parece ser indevida. Depois de tantas fontes de incerteza,
Você dá vontade de pensar assim, Abraão, não está claro para você que Deus vai fazer o que ele está falando, mas o que é que Abraão faz, irmãos? Versículo 8. Novamente, perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Irmãos, Deus poderia mandar uma praga sobre Abraão depois de tanta insistência e incredulidade. Ele fez isso? Não. Aí, irmãos, chegamos num ponto máximo dessa narrativa. Depois de dar várias formas de certeza para Abraão, ele chega numa que Abraão não poderia duvidar de forma alguma. E sabe o que ele faz? Veja o versículo, veja por favor o que ele faz. Versículo 9. Respondeu-lhe, toma-lhe uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Nós vamos ver já o que o Senhor faz efetivamente, irmãos. Mas, apesar de todo esse questionamento de Abraão, irmãos, nós aprendemos uma coisa aqui. Abraão, sinceramente, queria tirar todos os obstáculos à sua fé. Tudo aquilo que podia ser um empecilho para ele confiar no Senhor. Tudo que poderia levar ele a duvidar. Ele procura tirar. Irmãos, essa é a postura do verdadeiro crente. Por isso, queridos, a pergunta é, essa tem sido a sua postura? Você tem procurado tirar todos os obstáculos à sua fé, à sua confiança em Deus, ou você tem só colocado mais obstáculos? Você, ao invés de procurar diligentemente diante do Senhor, Senhor, fortalece a minha fé. Senhor, dá-me a entender esse ponto da Tua palavra. Senhor, coloca a confiança do meu coração no Senhor. Ou você fica só procurando mais motivos para duvidar da palavra de Deus e das suas promessas? A sinceridade na fé, irmãos, mesmo que numa fé fraca, ela é reconhecida por procurar tirar todos os obstáculos à nossa fé. À nossa fé. A resposta do Senhor, irmãos, à questão de Abraão, como eu comecei a ler, é o pacto. O que é que vai dar a certeza indubitável para Abraão de que Deus cumprirá aquilo que ele está falando? A resposta é o pacto. O pacto, irmãos, que Deus vai afirmar com Abraão agora é exatamente para dizer, Abraão, não tem volta. Eu não estou brincando com os seus sentimentos, eu não estou brincando com você. Está firmado um pacto. Eu vou cumprir o que eu estou falando e o que eu estou anunciando. Queridos, até isso, esse modo gracioso do Senhor lidar com Abraão, para infundir confiança nele, ratificando um pacto para ser a base das suas promessas, até isso, irmãos, mostra o quanto nós necessitamos de Deus. Porque Ele não apenas nos dá a fé, mas nós necessitamos dele até para consumar a nossa fé. Ele não apenas nos dá uma fé e diga, se vira com ela, guarda direitinho, porque senão... Não, Ele dá. E o nosso coração é fraco. E Ele vem com a sua palavra novamente dizendo, confia. E o nosso coração duvida de novo, confia. Mas Senhor, olha para o meu pacto. Olha o que eu fiz com o meu filho. Por que tu duvidas ainda? Por que tu duvidas do poder do meu evangelho, do que eu posso fazer na tua vida, naqueles que estão ao teu redor? O pacto, irmãos. A nossa salvação, irmãos, definitivamente pode parecer demorar, como parecia demorar o filho a Abraão, mas ela virá como veio o filho a Abraão. E o pacto de Deus em Cristo, irmãos, e com Cristo, nos lembra disso. Mas a maneira, irmãos, como Deus firma o pacto, e agora nós entraremos no segundo momento da narrativa, a maneira como Deus firma o pacto é que nos chama a atenção. Veja o versículo novamente, versículo 9 e 10. Respondeu-lhe, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de fronte das outras, e não partiu as aves. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Irmãos, o Senhor ordena que Abraão providenciasse animais. E presta atenção, matasse-os. Por que isso aqui é importante, irmãos? Abraão não sabia o que Deus iria fazer.
Eu que anunciei para vocês antes do tempo que ele está fazendo um pacto. Abraão não sabia o que ele iria fazer. Ele simplesmente se levanta, pega o animal e mata-os. O que está sendo derramado? Sangue. A morte está envolvida nesse processo do que Deus está afirmando com Abraão. Abraão faz, e novamente, isso é uma evidência da sua confiança na palavra do Senhor, porque ele não tinha certeza de como que aquilo poderia lhe dar certeza. Mas ele perguntou: Senhor, como eu ia ter certeza? Faça isso. Eu vou mostrar para você como você vai ter certeza do que eu estou falando. O que é que Deus está fazendo aqui então, irmãos? No Oriente Médio Antigo, queridos, quando os homens queriam firmar um pacto, um acordo, fazia-se exatamente o que Deus está fazendo com Abraão. Pegava-se animais, cortava-se ao meio, colocava-se uma metade na frente da outra e faziam-se um caminho entre esses animais. A ideia então, irmãos, é que esses homens que estavam firmando o pacto, os pactuantes, passavam juntos no meio dos animais, como quem dissesse publicamente: se qualquer um de nós dois quebrarmos esse pacto, que aconteça conosco o que aconteceu com esses animais. Sangue vai ser derramado. Ou seja, é uma automaldição em caso de quebra desse pacto. É isso que está acontecendo aqui, irmãos. É exatamente a estrutura de fazer pacto do Antigo Oriente. E eis, irmãos, que algo nos chama a atenção. Veja o versículo 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e encerradas trevas o acometeram. Abrão deveria passar nos meus animais, mas o que está acontecendo com Abrão? Profundo sono caiu sobre ele. Aí o que acontece no versículo 17 e 18? E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dê esta terra, etc, etc, etc. Irmãos, sabe o que é que o Senhor está fazendo? Os dois deveriam passar. Mas em visão, Deus faz com que Abrão caísse em profundo sono. Então, uma teofania do Senhor, como que uma grande chama, uma bola de fogo, uma tocha fumegante, passa no meio dos animais. E ao passar, irmãos, Deus passa sozinho e Abrão não passa com ele. E o texto diz: com essa passagem dessa teofania de Deus, o pacto foi firmado. Irmãos, ao passar sozinho, Deus promete solenemente e sela a sua promessa com um juramento de automaldição, dizendo: se eu não cumprir a minha promessa, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Pergunta, irmãos, Deus pode morrer? Não. Abraão agora tem certeza. A base para as promessas de Deus: ele cumprirá o que ele falou. Tudo nesse capítulo, irmãos, tudo nesse capítulo foi feito para dar certeza a Abraão. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo na Escritura, tudo no Evangelho foi te dado para te dar certeza do que ele prometeu em Cristo. Ele fará, irmãos. Ele fará. As promessas desse pacto que ele faz com Abraão, irmãos, darei a terra, libertarei vocês de uma escravidão que vocês cairão. Que escravidão é essa que ele está se referindo? A escravidão do Egito. Mas punirei os seus inimigos e os povos que estão na terra que eu te dou. E você, antes de tudo isso acontecer, morrerá em paz. Morrerá em paz. Deus, irmão, está dando para Abraão uma visão panorâmica do futuro. E por isso que isso aqui é colocado como uma profecia. Abraão, como profeta, ele está recebendo uma predição do futuro. Abraão, eu estou te fazendo uma promessa. Eu estou associando a minha promessa ao meu ser, ao que eu sou e ao que eu fiz. Eu estou firmando um pacto com você e eu estou te dando a conhecer o que vai acontecer. Para que você tenha certeza. Eu vou fazer o que eu estou prometendo. Abraão vê, irmãos, Deus mostra a Abraão que ele não deveria se desesperar. Ele não deveria ficar inquieto por causa da demora do cumprimento. Simplesmente crer. Eu e você, irmãos, não precisamos ficar inquietos com a demora da volta do Senhor. Nós ansiamos sim, mas Ele prometeu que iria voltar. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, Ele vai cumprir.
Quem deveria temer, na verdade, irmãos, não era Abrão. Quem deveria temer eram os povos que estavam naquela terra, porque eles não estavam em pacto com Deus. Nesse pacto, Deus prometeu que daria a terra a Abrão. Quem é que vai sofrer com essa história? Os povos inimigos. E preste atenção na coisa que o Senhor fala. Eu ainda não os tirei de lá, porque a sua maldade não atingiu o patamar. Não atingiu um patamar que será limítrofe para eu expulsá-los. Mas Abrão, dentro do pacto, não deveria temer. Irmãos, toda essa narrativa, tudo isso, querido, é para ensinar para mim e para você. O pacto de Deus com Abrão apontava para o pacto de Deus conosco em Cristo. Para que ele fosse firmado, irmãos, nós é que deveríamos arcar com tudo, meio a meio. Mas o que acontece? Não fomos nós que fomos para a cruz. Nós deveríamos para a cruz. Nós deveríamos obedecer perfeitamente à lei do Senhor. Nós deveríamos morrer pagando o preço pelos nossos pecados. Mas nós fizemos isso? Não. Apenas um passou pela cruz. Apenas um obedeceu perfeitamente a palavra. Apenas um morreu como representante pactual. E eu e você estávamos onde? Mortos em nossos delitos e pecados, sem a capacidade de fazer nada em nosso favor. Esse pacto que Deus está firmando com Abrão, irmãos, é para apontar para esse pacto glorioso que ele fez com Cristo, nos mostrando que apenas um passou pelo meio, apenas um sofreu o que nós deveríamos sofrer. Se o pacto dependesse de nós, irmãos, se a nossa salvação dependesse de nós, ele seria quebrado. E, novamente, aqui está a odiosidade dessa doutrina perversa e satânica que prega a perda de salvação. O pacto da salvação não depende de nós. Se Deus pudesse desprezar a Cristo e a sua obra, assim nós seríamos desprezados. Mas Deus Pai não pode desprezar Deus Filho, e ainda mais uma obra tão perfeita e gloriosa como essa. Por quê? Porque o Filho fez o que agrada ao Pai. O Filho cumpriu toda a obra que o Pai lhe deu para cumprir, perfeitamente. A Escritura fala que o Filho não era apenas o agrado do Pai antes dessa obra. Ele é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, mas depois dessa obra, porque ele foi fiel até o fim, até a morte e morte e cruz. Crente, a nossa salvação não depende de você. Não depende de você. Certamente, irmãos, isso aqui não é um paliativo para que você viva uma vida tola, distante da lei do Senhor. Isso é para dar força para você obedecer a lei do Senhor. O homem que se levanta e diz, não depende de mim mesmo, então eu vou viver como eu quero, me entregar ao pecado, tolo. A salvação não pertence a você. Porque se você está em pacto com Cristo, você vai viver de maneira santa como quem está em pacto. Mas esse pacto não é sustentado por você. É sustentado exatamente por aquele que passou sozinho por tudo aquilo que nós deveríamos passar. É pela vontade do Pai e pela obra do Filho que esse pacto nunca será quebrado, irmãos. Porque apenas Deus, o Pai e o Filho, são os pactuantes. Sabe o que é que isso é para mim e para você? Consolo. Você sabe, e eu sei, que se dependesse de nós, irmãos, nós nunca entraríamos na terra prometida. E é tolice e arrogância, irmãos, nós acharmos que poderíamos ou que nós somos capazes. Nós quebramos o pacto que nós fazemos com o Senhor diuturnamente. É por isso que a ceia do Senhor, inclusive, é chamada de renovação do pacto, porque nós sempre precisamos disso, irmãos. Agora, preste atenção se você está fora do pacto. Ouça o que Deus falou sobre esses povos. Aparentemente, Deus não está punindo a sua iniquidade. Você vive como quer, você faz o que deseja, você se lança aos seus prazeres e despreza a piedade ao próprio Cristo. E está tudo bem. E está tudo bem. Não pense que Deus não está vendo, ou não pense que Deus está te abençoando. Você viu o que ele falou sobre esses povos? Eles viveram décadas. Eles viveram décadas tranquilos no lugar deles. E a iniquidade deles aumentando. E a iniquidade deles aumentando. E Deus dizendo, vai chegar a hora. O homem que se levanta e fala assim, Deus não existe, porque se Deus existisse, ele faria o que ele faz conforme ele fazia no Antigo Testamento. Por que ele não fulmina os homens agora? Novamente, porque aquilo era uma forma de se revelar.
mas tendo se revelado e tendo feito aquilo, é para causar temor no seu coração que fala dessa forma. Espera. Se você não confia em Cristo e não está nesse pacto, espera, porque Ele vai fazer com você o que Ele está anunciando. Mas se você crê em Cristo e é incluído nesse pacto com Ele, você pode ter uma certeza. Você não receberá a punição. Muito pelo contrário, você terá uma terra por herança. A nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra. Os novos céus e a nova terra. Crente, confie no Senhor. Confie nas promessas dEle. Aquieta o teu coração e descansa em Cristo. Ele fez um pacto conosco em Cristo Jesus. E nós vamos participar hoje do sacramento desse pacto. Oremos. Senhor, fortalece a nossa fé, Senhor, porque nós somos fracos. Que nós possamos olhar para o teu pacto firmado em Cristo Jesus, para o qual esse pequeno pacto de Abraão apontava, e nosso coração descansa no Senhor. Nós oramos em nome dele. Amém.